Olá, meu nome é Camila Costa e hoje estarei apresentando mais um episódio aqui do podcast Coração do Brás, com o tema O Brás e seus desafios. E hoje teremos o nosso convidado, Eduardo Aragão. Ele é contador e especialista em imposto de renda. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, bater o papo. E aí, foi fácil chegar no Brás? Já foi mais fácil antes, é difícil. Bastante trânsito, né? E tá cheio de reforma, muita obra, tá... Mas deu certo. Deu certo. Tem que dar, né? Tem que dar. Eduardo, fala pra mim hoje sua profissão, você é especialista em imposto de renda, aonde você trabalha, quanto tempo você atua na área? Vamos lá, tá? A historinha, é momento terapia, né? Tá. Eu trabalho com essa área há mais de 10 anos, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já estava estagiando na área. Trabalhei por mais ou menos 8 anos e pouco, em grande escritório de contabilidade de São Paulo, até que eu resolvi sair e ir para o meu próprio negócio, né? Hoje eu sou sócio da Price com Associados, né? Temos outros sócios lá que a gente uniu forças para poder. E a gente está nessa batalha mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, aí... Estamos aí. E os seus principais clientes são quem? Quem são seus clientes? Hoje eles estão bem diversificados. Depois da pandemia, esse mercado de contabilidade deu uma balançada, deu uma chacoalhada. Tá. Né? Então está muito diversificado, mas nos últimos tempos tem vindo muito essa área do e-commerce, comércio, porque é o que está em alta hoje. Tá. Né? Então o serviço ele complicou muito depois da pandemia e o comércio é o que está na veia, é o que está acontecendo. Né? Então, eu tenho de tudo um pouco, realmente. Então, já aproveitando que você entrou nesse assunto, vamos entrar no assunto do Brás. Para quem não conhece o Brás, para quem não é leigo, como você descreveria hoje a movimentação econômica do Brás? Tá complexa. É uma movimentação em recuperação. Né? Para quem é mais antigo e lembra do Brás como é que ele era antes, só que era um vulcão. Era ônibus todo dia, cheio, você não conseguia andar nas ruas. Com a pandemia, assim, os números eram bizarros, né? Da noite para o dia, as lojas praticamente fecharam. O cara teve redução de mais de 90% de faturamento. Né? O que você faz com funcionário, aluguel, equipe, tudo? Então, assim, o Brás ele está em recuperação. Ele ainda não voltou nos patamares pré-pandemia, mas ele está nesse trabalho. Porque no meio disso tudo, o e-commerce ele explodiu. Então, é o desafio que o Brás tem hoje. Sim. Né? Como recuperar os patamares anteriores, não ignorar o e-commerce, mas ainda assim manter. Porque o Brás tem valor, né? Não dá para desconsiderar. Não é porque tem o Mercado Livre, tem a Shopee, que o Brás deixa de existir. Sim. Ele tem a questão da experiência, da pessoa vir aqui. Não é todo mundo que consome internet, embora apareça, mas não é todo mundo. É uma bolha no final das contas. Né? Então, é o desafio que o Brás está tendo, essa recuperação, se reestabelecer no mercado. Né? Será que quanto tempo volta a ser o normal do Brás? Porque até hoje realmente não voltou ao ser o normal, sabe? Eu acho que o normal, como era antes, ele não vai ser. Ele vai ser uma coisa nova. Né? Exatamente por conta dessa movimentação. O investimento que eles estão fazendo aqui na região ele é muito importante, muito interessante. Até pré-pandemia não tinham tantos shoppings com estrutura como nós temos hoje. Né? Era uma coisa meio arcaica, os prédios antigos, não tinha escada rolante. Hoje você vê o tanto de prédio que foi refeito, que estão reformando. Então, assim, o Brás ele vai ser uma coisa nova. Totalmente diferente. Você vê, até aqui no VHT mesmo, a estrutura é outra. O pessoal vem pra cá, não fala, nossa, aqui é o Brás. Porque eles têm outra visão do Brás. Não, virou shopping. Exatamente. Eles eram os prédios antigos que eles colocavam as lojas lá. Loja de rua, barraquinha e tudo mais, então, mudou bastante. Eu acho que o Brás ele vai ser uma coisa nova. Ele está sendo uma coisa nova, né? E aí agora é os comerciantes conseguirem adequar isso. Ter as vantagens do digital, que tem suas vantagens, não se pode ignorar, mas também tem o presencial, a questão da experiência, que eu acho que é fundamental, é o que faz acontecer. Né? Sim. Você como contador, né? Quais os principais erros dos comerciantes na parte fiscal e contábil? Para começar, é a informalidade, né? O Brás ele tem Essa já era a minha próxima pergunta, mas já que você já entrou... Não, o Brás, o comerciante do Brás, ele tem a síndrome da informalidade. Ele acha que isso faz ele economizar dinheiro. Né? E por um período ele pode até fazer parecer isso. Só que a longo prazo é onde a conta é cobrada. Né? Você não emite nota, você não fatura, você tem dificuldade de crédito ao banco, você tem dificuldade para comprovar seus rendimentos na pessoa física, os seus funcionários você não consegue registrar, aí o pessoal trabalha sem registro, aí vira processo. Por isso, tenho certeza que tudo isso que eu estou falando alguém já passou em algum momento. Foi no banco pedir crédito, não tinha crédito. Você não existe no banco. Né? E tudo isso agora agrava muito, porque antigamente tinha uma questão onde a informalidade ela era mais
provável de acontecer, era mais fácil. Tá. O governo não tinha muitas ferramentas. Então era fácil trabalhar com dinheiro vivo, é aqui. Para quem tem um fluxo financeiro ok, talvez ele não precise de banco. Então, não muda nada na vida dele. Mas hoje, com a história do Pix, como é que você explica para a Receita Federal que você está movimentando 50 mil no banco e você não está emitindo nota fiscal? Como é que você está pagando um funcionário? Então, acho que hoje é a informalidade. O Brasil tem que aprender a se formalizar. E essa informalidade, ela impede o crescimento? Muito. Dos lojistas, dos comerciantes? Muito. Porque você pega, desse ponto que eu tinha comentado com relação ao crédito. Hoje, se você vai aumentar a sua operação, se vai reformar a sua loja, é muito complicado fazer o capital próprio. Ou você vai demorar para reunir esse capital próprio, ou você vai arriscar um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em estoque, em compra, outra coisa, você vai estar fazendo uma reforma. E hoje, como a gente falou, com os shoppings, com tudo, você tem que ter uma loja bonita. Não adianta mais você colocar uma banquinha, pendurar os cabides atrás. Não é isso mais que vende. Não funciona mais. Não funciona mais. Então, para você poder funcionar, você vai ter que investir na sua loja. Você vai ter que investir no Instagram, você vai ter que investir no WhatsApp. Porque igual uma vez, alguém falou, não me lembro quem, o Instagram virou balcão da loja. E realmente é. É do Instagram que você chama o pessoal para vir para cá. Não só loja. Hoje em dia, o seu trabalho, advogado, médico, todos estão postando lá porque é um portfólio, querendo ou não. Então, as pessoas olham e falam assim, aquele ali tem conteúdo, eu gosto dele, confio. Você testa o conteúdo, né? Exatamente. Não chamar o cara para reunião. Você vê ele falando, você vê ele postando. Fala, exatamente. Okay, faz sentido. Não vai combina, chamar né? só por chamar, mas Exatamente. infelizmente hoje... você ter o certificado ali, você comprovar que você... Até você comprovar que você é bom, tem outro na rede social que está acima de você. Ah, sim. Não, hoje o Instagram bem montado vale quase, entendo, calma, quase mais que uma pós-graduação. Gente, pelo amor de Deus, estudem. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas assim, você pode ser a pessoa mais estudada. Se você não soubesse vender, se você não soubesse comportar na rede social, seu MBA, tudo... Ninguém vai enxergar, vai ser só um currículo, talvez um LinkedIn te enxergue. Mas hoje em dia Hoje em dia você tem que ser vendedor também. Além da sua profissão, você tem que saber se vender sua imagem. Mais do que nunca. Aproveitando, falando isso do digital, muitos lojistas migraram ali depois da pandemia, principalmente, ou na pandemia mesmo, migraram do físico para o digital. E hoje eles continuam com o físico e com o digital, porque é importante ter o digital, né? Quais são os principais desafios contábeis nessa transição do físico para o digital? Eu acho que o desafio é essa questão exatamente da regularização, bater na tecla, gente. Não é para vender, mas é que é verdade. É que hoje, como eu falei, antigamente, quando você tinha só o físico, a informalidade era muito mais fácil de acontecer. Hoje em dia, no digital, como é que o cara vai pagar esse dinheiro para você? Como é que vai pagar a sua compra? É só via Pix ou via cartão de crédito. Para isso, você obrigatoriamente vai ter que ter um CNPJ, não tem outra maneira. Né? Então, vai bater sempre na questão da formalidade, que com certeza é um desafio que muitos estão passando por aí. Tá. Você vai fazer uma loja, você tem no Instagram você conseguiu montar um portfólio lindo. Na hora que a pessoa vai pagar para quem? Para o Zezinho do Brás? Ele tem que passar confiança. Só vai passar confiança quando tiver com o CNPJ dele, o nome da loja dele, o CNPJ, emitir a nota fiscal para mandar para a pessoa. E quando você vai trabalhar ainda no âmbito de e-commerce, mas olhando um pouquinho para os marketplaces, que é uma grande ferramenta, o marketplace ele te obriga a emitir nota. Assim, é inevitável. Eu ia falar, esses dias a gente fez até um podcast de marketplace falando da Shopee, Mercado Livre. E, assim, não é porque você vende no Instagram sem empresa aberta e tudo mais que você consegue vender lá. Você só pode vender no e-commerce dessas plataformas se tiver um CNPJ e se já tiver um faturamento tal, não sei quanto tempo vendendo. Tem toda uma burocracia. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo no... Assim, cada e-commerce ele vai ter a sua regra, né? Mas de maneira geral é isso. No mínimo, nota você vai ter que emitir. Porque a nota, ela é a segurança para todo mundo. É a segurança para você, enquanto empresário que você vendeu aquilo dali, para o comprador, porque ele tem a garantia, ele pode trocar, ele pode passar. Então, hoje é inevitável. Então, assim, é um caminho sem volta. Hoje, o que o empreendedor precisa saber ao abrir um CNPJ? Fazer conta. Fazer conta e ter um bom contador. Não, é muito importante, porque exatamente essa questão de você trabalhar por fora, você não ter recolhimento de imposto, você não tem isso acaba entrando na sua margem. Então, você vai ver lá um comerciante, que os comerciantes, no final das contas, eles têm uma margem pequena, né? Ele compra, ele revende, ele tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, você vai ver alguns comerciantes de alguns produtos, seu cara tem margem de 5%, 6%. Quando você abre o CNPJ, que você põe imposto ali no meio, acabou a margem do cara. O cara vai vendendo negativo. Então, assim, para abrir o CNPJ, ele tem que ser algo estratégico. Por isso tem que ter um contador, você sentar, você conversar.
você realmente tem que abrir o seu coração. O contador é igual terapeuta. Não adianta você falar que você vai abrir e você vai ter uma conta escondida, que você vai comprar sem nota. Falar, cara, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, o meu plano é esse, eu tenho esse funcionário. Porque se não for bem feito, você vai se ver no meio do caminho pagando uma guia de imposto altíssima, ou pior, não pagando, porque ainda vai virar dívida depois. Isso dá um problema depois, de repente, para quebrar a empresa? Dá, porque... Acontece muito isso? Muito, porque como o imposto, eles estão mudando isso, a cobrança está ficando cada vez mais enérgica nesse sentido, né? Mas o imposto ele é uma dívida quase invisível. Só sabe que você está devendo imposto se alguém pedir sua CND, que quem pede CND é banco. Ou seja, o seu fornecedor não vai ligar, a sua vida não vai ligar, você vai passar batido. Só que hoje em dia, o que a Receita Federal está fazendo? Ela está protestando o imposto. Então, antigamente, que era uma pendência só na Receita Federal, que ninguém via, só você ali enquanto empreendedor e talvez uma instituição ou outra, hoje em dia você recebe uma cartinha lá com protesto. Aí, quando você vai comprar no fornecedor, tá lá seu protesto de imposto. E você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Aí você vai ter que negociar. Se você pega... E aí chama o computador porque ele resolve. Aí liga pro computador desesperado. Como assim? Eu tô protestado, eu não vi. É isso, assim... A regularização, essa parte, ela tem que ser uma parte estratégica. Não é só sair abrir no CNPJ, não é só abrir qualquer MEI. O MEI, ele tem sua função, ele é bom, mas não é para todo mundo. Eu abri meu MEI, mas assim, eu sei o limite já que tem de faturamento. Fica atento. Porque o MEI, ele também é uma faca de dois gumes, né? Exatamente por ele ter os limites do R$81 mil anuais, né? De faturamento máximo. As pessoas acabam não prestando atenção. Aí quando vê, estourou. Estourou. E quando um determinado percentual que você estoura o mês, você tem que retroagir. Aí você vai voltar um ano para trás, calculando todo o imposto, como deveria ser. Aí o molho sai mais caro que o peixe. Né? Então, assim, não vale a pena. Contabilidade ela tem que ser estratégica no negócio, principalmente no comerciante, onde a margem é pequena. Não dá para brincar. Sabe que 5% pode matar ele. Tá. Hoje existe vantagem fiscal em ter uma loja online ou física? Existe isso? Assim, fiscal eu não diria, né? Alguns estados eles têm alguns incentivos para venda por conta do ICMS, Espírito Santo, estados que têm porto, eles tendem a incentivar esse sentido. Mas no e-commerce isso quase que se anula porque você vende para o Brasil inteiro. Né? E a questão do ICMS, até que a reforma se estabeleça de vez, você paga no estado que você está. Então você tem o benefício aqui, mas se você vender para São Paulo, você vai pagar a diferença nas suas contas. Então acaba sendo mais uma questão de caixa, né? Ah. O físico ele já vende para o pessoal ali do seu território. Né? Apesar que o Brasil acaba vendendo para comerciantes que vêm de outros estados, mas acaba sendo uma dinâmica diferente. Mas na prática, assim, na unha, não tem grande diferença. É mais uma questão, mais uma vez, de planejamento. De você, de repente, conseguir ter um fluxo de caixa melhor, de você recolher mais lá na frente, quando você MS, com um incentivo, algo do tipo. Mas na unha, a diferença não faz diferença, tá. Agora, vamos falar sobre reforma tributária? Vamos, Adoro. É só o que tem agora, tem mais nada. É que tá todo mundo falando sobre reforma tributária. Eu queria saber o que muda na prática para os pequenos e médios comerciantes. Mais uma vez, formalização. Por quê? A reforma tributária ela vai vir com um bojo de declarações, uma série de coisas onde vai amarrar tudo. Não vai ter mais nada separado. Tá. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que parar para pensar no PIX. Aquela história do começo do ano, do PIX, do cartão de crédito, que cancelaram. Até vi que você postou. Cancelaram, mas fica tranquilo, vai voltar. Isso não depende de governo, isso não é Lula, não é Bolsonaro. Isso é institucional. Tá. Precisa disso, entendeu? Então ela vai vir com isso. E a reforma tributária, ela vem com uma maneira... Ela promete simplificar, né? Porque hoje você pega uma empresa do Simples Nacional, é uma declaração só por mês e um manual, e uma guia só. Mas quando você sai do Simples, vai para o lucro presumido ou para o lucro real, você tem 4 declarações para entregar por mês. Você paga 4, 5 guias, dependendo do que você for fazer. A promessa deles é que tudo isso se transforme numa única guia, né? Que vai ser uma voltada para comércio, outra voltada para serviço. Mas é Brasil. Então, a promessa, a gente sabe que não dura uma semana. Exatamente. Né? A gente tem que deixar entrar em prática para ver como que vai ficar. Então, para o comerciante em si, ele vai ter que se atentar porque ele vai ter que se formalizar, porque a emissão de nota vai ficar quase que obrigatória, senão vai ter mais espaço para sair. Porque não é só emissão de nota. Eles estão criando um sistema onde o contribuinte vai se fiscalizar. Como ele vai permitir que todo mundo tome crédito do próximo, até chegar no consumidor final, ele vai obrigar todo mundo a se fiscalizar. Então, se eu comprar de você, eu tenho direito ao crédito do que você tem. Então, eu não vou comprar de quem emite nota. E aí você vai carregando para frente.
Então, vai ser um desafio, a tendência é a Receita amarrar tudo isso, todo mundo vai ter que dar informação para isso. Todo mundo vai começar a emitir notas, senão você não vai vender, ninguém vai querer comprar de você. Inevitável. E vai do longe, vai até do aluguel. Aquele cara que tem um aluguel, que ele não bate contrato, porque o aluguel dele é um terreno, é aqui, tal. Eu tenho direito sobre o aluguel que eu pago. Só que para eu ter direito sobre o aluguel, eu vou ter que ter contrato. Então, tudo vai ter que formalizar. Vai ser inevitável. E quais são os pontos da reforma que pode pegar os lojistas desprevenidos? Eu acho que é essa parte deles entenderem que tudo vai virar uma rede. Tá. Tudo vai virar uma rede, não adianta. Acho que muita gente não sabe, não tem ideia do que a reforma, o que é a reforma tributária hoje. Assim, vamos tentar colocar assim, até retomando um pouquinho do que eu falei. Hoje, como que funciona o sistema tributário brasileiro? Ele é um manicômio. Porque você tem impostos federais, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Isso são impostos com legislações federais e que você deve satisfação ao governo. Só que nós temos os impostos estaduais e os municipais. Né? Para o comércio, a gente está falando de ICMS. Tá. ICMS, cada estado tem a sua regra. Ou seja, no Brasil nós temos 26 regras. E aí você tem que saber as 26 regras. Não tem jeito. E dessas 26 regras, tem os benefícios. Então, cada área tem uma coisa. Então, você vai ver a caneca branca tem uma regra. A roupa tem outra regra. Tá. Então, a promessa da reforma é simplificar. É transformar todos esses impostos do comércio numa única guia, numa única declaração, única apuração e deixar as regras mais fáceis. As regras sendo feitas por comitê. Então, fica mais... supostamente, né? Ficaria mais fácil para isso. Então, para o comerciante vai ficar mais fácil para ele poder entender o negócio, porque hoje você explicar ICMS para o comerciante é loucura. É raro quem vai entender. Você vai explicar. Vamos combinar que imposto, contabilidade, afins, é bem complicado mesmo. É mais fácil você conversar diretamente com o contador. Tipo, o contador resolve. É tipo, a edição resolve, tá? Se der alguma coisa errada, a edição resolve. É igual um mecânico. Você pode tentar mexer no seu carro em casa, vai sobrar parafuso. Experiência própria. Sempre que eu tento mexer uma coisa lá em casa, quando eu monto um móvel lá em casa, a mulher sabe. Eu falo que o setor de móveis ele é inflacionado. Sempre sobra 4 parafusos. Se não tivesse 4 parafusos, você paga mais barato no móvel. Mas meu contador, mesmo assim, se você tentar fazer sozinho, vai dar penga. Então, não dá conversa, certo. Procura orientação que não dói. E como o comércio popular pode se preparar para isso? Para essa reforma? Como que ele pode se preparar? Uma dica aí para os comerciantes. Procura um bom contador. Não vai ter pra onde fugir, não. Vocês vão precisar do contador. Aquela máxima que eu dizia, né? Você tem que ter um bom contador, um bom médico, um bom advogado, né? Então, é os 3 que vão tocar a sua vida. É o cara que vai cuidar da sua saúde, vai te ajudar a prevenir, vai te ajudar a tratar na hora certa. O advogado é o que vai te salvar no momento do problema e o contador é que vai conseguir deixar a sua vida regular. É isso. Fazer o dia a dia ali no basiquinho bem feito. Contratem um contador, não tentem fazer as coisas sozinhos. Não vai ter jeito. Não é propaganda, gente, é verdade. Não tem jeito. É o governo que está empurrando para isso, não é inevitável. Hoje também se fala muito da taxa da Shein, de compras internacionais. O que isso muda para a gente? Então, para vocês, assim, para o comércio local, que isso é uma questão muito polêmica, porque ela envolve uma questão política. Né? Tá. Vamos tentar falar assim, o que é a taxa da Shein? A China ela tem uma concorrência desleal com a gente. Porque eles não têm legislação trabalhista, eles não têm uma série de impostos. Tal. Então, as coisas elas chegam aqui muito baratas. Muito barato, tá. E quem produz aqui não consegue competir. Você vai registrar um funcionário, o funcionário ele vai custar quase o dobro para você, grosseiramente falando. Os caras lá têm um feriado no ano. Trabalho escravo. Quase escravo, assim. Então, a China ela tem uma concorrência desleal. Então, isso faz com que as coisas cheguem muito baratas aqui. Então, para o comércio local que quer sobreviver, é muito difícil. Assim, beneficia o comprador final? Claro que beneficia. Eu já comprei na Shein, deve ter comprado na Shein. É bom você comprar coisa baratinha. Só que quando você para olhar o comércio local... No geral... Ele fica um pouco sufocado. E essa medida não foi uma medida exatamente do governo, foi uma medida dos grandes. Foi a Magazine Luiza que pediu. Porque ela não consegue competir. Ela não tem margem. Isso, aproveitando, isso pode beneficiar. Então, essa taxa pode beneficiar os comerciantes aqui locais. Ela dá um respiro. Né? Sempre que a gente fala de imposto, o ideal é ninguém pagar imposto. Esse é o sonho perfeito. Mas no mundo que a gente vive, isso não existe. Então, esse tipo de taxa é para o comerciante ele ganhar um respiro para ele poder se arrumar. Né? Tá. Então, dizer que é melhor é crueldade porque alguém está pagando essa conta. O consumidor final está pagando essa conta. Mas não dá para enxergar só como consumidor final. Enquanto negócio, enquanto economia, você tem que entender que isso tem um valor. Não é a melhor solução, não é o melhor caminho, mas é um caminho.
E você acha que como que nós, lojistas aqui do Brás, a gente consegue lidar com essa concorrência aí desleal? Não adianta ir contra, você tem que se aliar. É igual que a gente estava falando, o Instagram ele virou ferramenta, o WhatsApp também. Hoje você consegue ter uma rede no WhatsApp onde você consegue mandar promoção para todo mundo. Você consegue postar produtos que chegaram, coisas que antes não tinha. Antigamente, para fazer o lançamento de uma roupa, de algum modelo, era desfile, né? Tinha uma coisa, tinha que ser TV, uma coisa bem mais formal, né? O custo que era para trazer todo mundo aqui e estava mostrando para quem estava aqui, quem não estava aqui, como estava vendo. Hoje, com o Instagram, com uma rede vendedor que consegue pegar o WhatsApp dos seus compradores, ele consegue fazer o lançamento a hora que ele quiser. Chegou um produto, chegou uma mercadoria nova, ele manda naquela rede de transmissão e vai embora. Sim. Se ele quiser fazer algo um pouquinho mais pomposo no Instagram, ele consegue fazer um desfile no Instagram na loja dele. Live. Não precisa reservar uma live, não precisa reservar um espaço. Arruma um espaço bonitinho, bem decorado, aquela coisa. Tem que ser arrumado. Ele consegue fazer um desfile online para todo mundo. E aí tem que ir junto com o sistema. Tem que ir junto com o sistema. Não adianta. Senão não vai conseguir... Não adianta. É que eu acho assim, o Instagram e o e-commerce, tudo isso, ele traz a facilidade de você comprar sem sair de casa. E isso é bom para muitas coisas. Só que tem coisa que é experiência. É experiência e não vai mudar. E sai na frente quem sabe vender essa experiência. Por exemplo, eu estava querendo ver uma moto, aí eu entrei no site das montadoras de moto, né? Aí você entra no site da Yamaha, da Honda, você vê a moto, um videozinho bacana. Quando você entra no site das motos um pouquinho mais caras, da Ducati, da Harley, lá tem um botão para você ouvir o barulho do motor da moto. A experiência. A experiência. Então, assim, antes de ir lá, eu já sei o barulho da moto que eu vou ouvir quando eu ligar. Ou seja, você nem tá mais interessado na outra agora. Agora eu já sei. Agora eu quero barulhão, quero acordar os vizinhos de madrugada. Então, assim, é exatamente isso. Então, é a experiência. São detalhes, são coisas que você tem que ter. Não dá para você ignorar. Não dá para você falar que não vai funcionar, que eu vou ter minha loja física para sempre, tudo vai funcionar. Também não dá para você abrir o e-commerce de qualquer jeito. Você vai ter que ter essa questão de experiência. Tem que ser mais formal, tem que ser uma coisa... Tem que formalizar ali a parte de imposto, empresa e... A visão. A visão. É um business. Então, como business, você tem que aprender a vender aquilo dali. E transformar em complemento, né? Você compra no online, vem buscar aqui, ou compra aqui e deixa que o online entregue. Então, ele tem que ser complementar. Depois da pandemia mudou muito, né? Essas questões. Você acha que dificultou mais ou facilitou mais em questão de burocracias? Assim, aí mais você já vai falar de governo. O governo é uma loucura. Por exemplo, para abrir uma empresa em São Paulo, antes da pandemia, antes do governo Dória, na verdade, aconteceram ao mesmo tempo, por ironia da vida, né? Você tinha que ir pessoalmente na junta comercial, pagar uma taxa. Era 4 dias, uma semana para você abrir uma empresa, né? Com o Dória, ele criou um sistema, forçado pela pandemia também, onde você conseguia fazer tudo online. Então, você tinha um integrador com a Receita Federal, tinha tudo funcionava. A depender, quase um dia você tinha o CNPJ aberto. Hoje em dia, resolveram que mudaram o sistema. Em janeiro, mudaram. Como que funciona hoje? Para quem é leigo mesmo? Então, agora depende da atividade. Tem atividade que... E o sistema não está funcionando. A gente está em julho. Não está funcionando. Não está funcionando. Então, o sistema mudou e não está funcionando. Tem dia que você consegue abrir e fazer todo o processo online. Antigamente era gratuito, agora tem uma taxa que se paga. Você consegue fazer. E tem vezes que simplesmente não consegue. O sistema trava e não vai. Você tem que ir pessoalmente, na junta comercial, fazer... O Brasil é um pandemônio. O combinado nunca funciona. Entendeu? Então, assim, a pandemia, ela saiu da pandemia com esse fôlego, pelo menos para São Paulo. Um pouquinho mais para frente. Pelo menos para São Paulo, né? Que aí cada estado ele acaba tendo sua maneira de trabalhar. Só que agora, por qualquer razão que a gente não consegue entender como é que ele chega nessas conclusões. Então, isso pode ir mudando e a gente não sabe. Tudo. Porque você pega uma empresa que você abre um dia, a depender do negócio que você está fazendo, da operação que você está fazendo, é fundamental que você tenha essa empresa CNPJ funcionando rápido. Porque hoje você abre dando certo, né? Você abre a empresa um dia. Se usa o banco digital abrir a conta, ou seja, em 24, 48 horas, você está com a empresa pronta para funcionar e para faturar. Quase isso. Quando você não tem isso, quando você depende de ir na junta comercial e vai, e volta, e bate, você pega esse processo, você leva para 10, quase 5 dias, 7 dias. Aí você pega a atividade que precisa de licença, precisa de alguma coisa. Já atrasou aí quanto tempo? Cara, 15 dias. Até mais. Eu tive um cliente que era uma farmácia que a gente, para conseguir a licença final dele, para conseguir vender o medicamento controlado, tudo foi quase 1 ano. Meu Deus. Quase 1 ano. O CNPJ tinha quase tudo. Só que o principal da farmácia, que é o remédio controlado, que é onde está o ouro deles, que é o que principal, não é vender só vitamina, é vender remédio.
O cara demorou quase um ano para conseguir vender. Nossa. Você mata o empreendedor. Não tem Mas jeito. acontece muito? Porque você vê muitas empresas abrindo assim. Então, é que normalmente quando... É que é complicado. É uma parte complicada porque quando você... Tem muita gente legal? Tem. Tem muita farmácia legal? Tem. Jura? Tem assim... que a farmácia, assim, tem menos. Por quê? A farmácia, hoje em dia, ela está trabalhando basicamente em modelo franquia. Tá. Então, quando você compra uma franquia, eles te entregam um protocolo pronto para você fazer e para você seguir. Uhum. E, claro, todo esse tipo de negociação, todo tipo de processo, a gente está falando de Brasil, né? Assim, quando você vende uma franquia, que você vem com peso maior, vem com passo a passo um pouquinho mais facilitado. Agora, vai o empreendedor lá abrir a farmácia lá Do no zero, bairro. uma farmácia familiar. Aí é onde está difícil. Aí é onde tá complicado. difícil. Até questão de crédito. Nessa época, assim, era muito complicado para esse cliente ele conseguir acessar crédito para poder comprar. E isso acontece, a gente falou de farmácia, mas isso acontece muito em outros ramos? Academia, shopping, loja. Tem shopping que até hoje está ilegal. Se for procurar o alvará aí... Se for olhar bem a fundo... Não, eu não posso falar, mas tem empreendimento grande em região de Faria Lima e tudo que não tem alvará. Não Jura? tem alvará. Um cliente tentou abrir negócio lá e não conseguiu porque não tinha alvará. Tivemos que dar um jeito. E vocês dão um jeito, né? Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, assim, porque são maneiras. Como a gente fala, a gente trabalha no Brasil. Não adianta a gente querer ser mais realista que o rei. Tá. Né? É como sempre eu falo para os meus clientes. Acho que eu sempre, quando eu sento com eles e monto o planejamento, eu faço o planejamento do melhor cenário possível, das melhores maneiras, e eu faço o cenário Brasil. Você deixa aberto ali para o cliente, que também é difícil, que não é tão fácil assim, que apesar de vocês terem uma estrutura, tem toda a burocracia do sistema. Claro. Eu sempre deixo. Assim, eu sempre me adaptei a conversar com o cliente de empresário para empresário. E não só como um contador, como prestador de serviço. Eu acho que quando a gente conversa de empresário para empresário, eu consigo me colocar como uma pessoa que entende os desafios dele. Tá. Porque ele tem funcionário, eu tenho funcionário. Deixa eu perguntar uma coisa. Empresa grande, muito grande, milionária, e empresas pequenas, tem muita diferença? Como que funciona essa questão de regularização, imposto, para uma empresa maior, uma pequena, médio porte? Tem muita diferença. Tem muita diferença porque a empresa grande, ela tem mais poder, mais força para poder fazer tudo. Ela tem mais equipe, ela tem mais dinheiro. Então, quando você pega um supermercado, comparar um supermercado com... Bom, vamos até no ramo de vestuário mesmo. Você vai pegar uma marca grande, uma Crawford, uma TNG, com um comerciante aqui do Brás. Eles são grandes. O que talvez ele perca aqui na margem de imposto, ele consegue ganhar no fornecedor. Tá. E quando ele não ganha no fornecedor, ele ganha no prazo de pagamento. Hoje em dia, você vai prestar serviço para qualquer empresa grande. Eu falo isso porque eu prestei serviço recentemente para a Via Varejo. 90 dias para pagar. 90 dias. Quem aqui tem esse prazo? Então, assim, Não, aqui a gente está sempre conversando aqui, a equipe aqui é muito imediato. Tudo. Dinheiro na mão. É dinheiro na mão. Se você é modelo, você pega para fotografar os looks hoje, amanhã você tem que entregar os looks fotografados, editados, já pronto para vender. Isso. E aqui também a gente faz muitos conteúdos de lojas para falar A gente tem que falar do look hoje, tem que estar postado amanhã no Instagram. Não dá tempo, Não dá tempo de perder, né? não tem tempo de perder. Porque aí também eles vendem também muito rápido aqui. Sim. Então o pessoal vem, compra já aquilo que eles Já têm. zera. Já zera, amanhã já é outra coisa. Então aqui é muito imediato mesmo. Então é diferente realmente dessas lojas. É muito diferente. Dessas empresas. Aí você vai pegar uma campanha de uma loja grande, os caras começam 6, 8 meses antes. Fotografa, faz tudo. Tava falando com uma mulher, uma cliente dela, trabalhava... Onde que era, amor? Que aquela cliente trabalhava fazendo a campanha? Na Santa Lola. Uma empresa grande. E tá fazendo a campanha do Dia das Mães do ano que vem. Já tá tudo muito planejado. Tá tudo feito, tudo arrumadinho. Aí aqui, como o comércio é menor, você não tem esse tempo. Não tem. Você não tem o espaço e não tem o tempo a perder. Como é que você tá pensando no ano que vem? É o mundo perfeito? É agora. É assim, você tá matando o cachorro agora. É aqui e agora, entendeu? Entende? A próxima coleção é a próxima coleção. Eu vou ver depois, desse depois. Lá não, lá eles ditam a coleção. Então, eles funcionam num time diferente. Então, assim, a diferença da empresa grande para a empresa pequena é essa. É como se vivessem em mundos diferentes, em todos os sentidos. Lá na empresa de vocês trabalham com muito comerciante, médio, pequeno porte ou grande? É médio e pequeno porte. Tá. Porque os grandes comerciantes, de maneira geral, as grandes empresas acabam tendo contabilidade própria.
né? Porque é até dentro da própria empresa. É até uma eficiência que eles têm. Poucas empresas acabam terceirizando, ou quando terceirizam são operações específicas, né? Por mais por uma contenção de risco do que por qualquer outra coisa. Porque você pega uma empresa, por exemplo, uma TNG, ela vai ter uma equipe interna aí de 30, 40 pessoas para tratar dessa parte de fiscal, e contábil, entendeu? Aí se você tentar anexar a parte de RH, que também faz parte do negócio de contabilidade, aumenta. Então, assim, é muito custoso para a empresa grande ter toda essa estrutura. Então, as empresas menores sempre contratam de fora. Porque é o jeito, porque ela não consegue contratar esse cara. Ela não vai conseguir contratar... Não vai conseguir manter uma equipe, né? Às vezes a empresa tem 10 funcionários. Assim, porque são dois problemas pequeno para o médio comerciante. Primeiro é o custo de você contratar uma equipe completa. Você vai contratar um contador, alguém para fazer folha, alguém para fiscal. Seriam, no mínimo, 3 profissionais. Só que se um deles passar mal, morrer, engravidar, não consegue. Então, quando você terceiriza, você ganha essa agilidade. Porque a outra empresa ela que vai pensar nessas coisas. Problema você sabe que o trabalho vai ser feito. Nossa, é igual a terceirização de limpeza. Não quero saber o que aconteceu, você passou mal, não. Eu preciso que seja sempre limpo. E eles vão enviar outro funcionário. Exatamente. Eduardo, agora partindo para o final aqui da nossa conversa, eu quero que você dê um conselho final para quem empreende no Brás e quer começar tudo certinho nos conformes. Aí você pode olhar para essa câmera. Vamos lá. Procure um contador, primeiro passo. Segundo passo, ter coragem, entender que empreender não é fácil e no Brasil menos ainda. Mas uma frase que eu aprendi com um chefe meu até na época da pandemia, quando tudo começou a ficar ruim, todo mundo reclamando, cliente não pagando e aquela tensão na empresa, o que a gente vai fazer? Ele falou, gente, tá ruim para todo mundo. Se tá chovendo pros dois times que estão no campo. Então, se tá ruim para mim, tá ruim para ele. Eu tenho que dar um jeito, tem que ser o meu melhor. E eu acho que empreender é isso. No Brás, principalmente, é uma área de concorrência muito grande, muito acirrada. Você tem que vir com a mente aberta. Você tem que aprender. Não adianta você casar, porque no ano passado eu vendi caneca, eu vendi cachecol, eu vendi muito. Esquece, é o que a Camila falou agora há pouco. As coisas estão muito rápidas, muito dinâmicas. Então, o que você fez hoje, amanhã você vai ter que reescrever. Então, coragem para empreender no Brasil, que não é fácil. Determinação, principalmente. E como o empreendedor comerciante pode contar com um contador para crescer de uma forma segura? A parte estratégica. Se você está contador desde o começo e contar qual é a sua história, qual é o seu plano, eu consigo desenhar um plano estratégico. O momento que é para você ficar no simples, o momento que é para você sair do simples, porque também tem essas questões, pessoal acham que Simples Nacional é a solução para tudo. Não é. Dependendo do nível de informação que você consegue. Quando você tem uma empresa regularizada, com um financeiro bem arrumadinho, o contador consegue ser estratégico na administração. Eu consigo te montar relatórios, fazer provisões, te mostrar as suas margens. Às vezes um produto que você está comprando por 10, vendendo por 20, você acha que está ganhando porque eu só estou vendendo mais caro. Quando cai na contabilidade, eu consigo te mostrar que às vezes você está tendo prejuízo nele. Ou que às vezes esse que você está vendendo por 10 não vale a pena. O outro que está ganhando R$1 é muito melhor, porque ele gira mais, porque ele te dá um prazo maior de pagamento. Tudo isso você consegue ter no contador como parceiro. E ter informação na mão, é o principal. Você dá informação para o seu contador, ele é o seu super-herói. Isso aconteceu na empresa lá do meu marido. Eles estavam um tempão no Simples, mas já era para ter saído do Simples há muito tempo. Daí eles mudaram tudo certinho com a contabilidade. E aí viram que eles estavam tendo prejuízo em alguns produtos, igual você falou. Então, assim, é uma falta de informação que às vezes você fica pensando, não, aqui eu tô melhor, porque aqui eu pago menos imposto e tudo mais, e na verdade não. É aquela coisa, engana muito, né? Você pagar uma guia só de imposto é muito confortável. Só que às vezes você paga mais, só que quando você abre, ele sei que você vai pagar menos. E o contador é para isso. O contador tem que ser seu melhor amigo, tem que ser seu terapeuta. Não adianta você mentir para ele também. Não adianta você falar que você quer resolver, mas vai comprar sem nota. Um problema não resolve o outro, entendeu? Então, assim, o contador, ele é parceiro, ele é aliado. Só que você tem que ter ferramenta para ele e procurar um bom contador também, né? Muitas vezes, na nossa área, acaba tendo alguma guerra, como todas as áreas, né? Guerra de preço, cobra mais barato e tal. E o mais barato, normalmente tem um porquê de ser mais barato. Tá. É igual carro. Carro que é muito barato tem um porquê. Não vai ter um ar-condicionado, não vai ter... Tem razão, ele não é mais barato de graça. Não dá para comparar os dois. Vai te levar para o mesmo lugar? Vai te levar. Mas não é a mesma coisa. Pode te dar prejuízo. Dor de você cabeça, pode parar, ir na estrada. Então, melhor pesquisar bem certinho o profissional que vai cuidar lá das finanças da sua empresa.
e deixar tudo regularizado, né, gente? Não tem como você ter uma empresa hoje e não regularizar. É loucura, é loucura. É contingência isso. Você vai estar aumentando um problema que você vai ter no futuro. E vai acontecer, acredite. O governo não brinca. O governo ele precisa de dinheiro para viver. E o governo, para ter dinheiro, ele precisa do contribuinte. É isso. Então fica bem de olho, gente, já procurar o seu contador para resolver os seus problemas, suas questões. Eduardo, onde a gente pode te procurar no Instagram? Você cria conteúdo relacionado à sua área? O pessoal pode tirar dúvidas lá no seu Instagram também? Claro. A gente está fazendo um trabalho no Instagram de geração de conteúdo, de tentar passar bastante informação, não só sobre a parte seca da contabilidade, de pagar imposto, sobre a parte de gestão, tentando dar insights, tentando mostrar para vocês a parte mais ampla do negócio, né? Contabilidade não é só gerar guia de imposto. Contabilidade é um apoio à sua administração. É fundamental que você tenha. Então, eu sempre procuro fazer postagem nesse sentido para abrir algumas novidades que acontecem. Eu tento traduzir algumas coisas que acontecem. O Trump taxou. O que significa isso? Ele vai tentar passar de uma forma mais didática na rede social dele, para quem é leigo também entender de uma forma melhor. Nem todo mundo é formado em contabilidade, economia e política para poder entender até quem tudo, é formado igual eu, às vezes não se dá muitas coisas. Então, assim, é melhor a gente estar sempre atento, seguir as pessoas. Eu acompanho ele, eu vejo os conteúdos, muito bacana. E quem assistiu o nosso podcast pode tirar as dúvidas do que a gente falou aqui com você por lá? Sim, claro. Pode me procurar lá. Mostra aí o Instagram. Tem que pegar aqui. É Eduardo Aragão, contador, né? Ainda sou ruim com essas coisas de falar o nome de Instagram. Arroba, mas tem que começar com arroba. Aí, tá vendo? Não, você não tá sabendo ser um bom blogueiro. Eu vacilei, tá vendo? Tô mostra novo aqui, nessa área aqui. Dá pra câmera. mostrar aqui? Dá pra ver assim? Aqui, ó. Essa aqui? câmera. Aqui, ó. Arroba Eduardo. Arroba Edu Aragão, mas o nome é Eduardo Aragão, contador. Então, arroba... Aí você me ajuda com isso daí. Arroba, deixa eu ver como tá. Vê aí, ó. Então tá, arroba... Olha, ele falou tudo errado, Falei gente. tudo errado aí, tá vendo? Arroba Edu Aragão. É isso? Edu Aragão, aí, tá vendo? Eu sou péssimo. Edu Aragão. Vocês vão encontrar ele nas redes sociais. Podem aí tirar as dúvidas do podcast. Tira dúvida, manda mensagem, tá à total disposição para atender. Tem minha equipe, eu não sou sozinho, tenho meus sócios, eu tenho equipe que a gente tem o Instagram da sua empresa também? Tem o Instagram da minha empresa também, escritório, é Price.com. Peraí, esse aqui, eu tenho que pegar esse aqui. Já mostra os dois, que aí o pessoal fica sempre... Exatamente. Se quiserem contratar também através da sua rede social ou através da empresa? Você consegue falar melhor. Pelos dois. Tanto pela minha rede social. Arroba Pricecom. Se fala Pricecom, né? De Price em inglês. Então vamos falar. Arroba Pricecom Consultoria. Mais fácil, né? Pra vocês. Arroba Pricecom Consultoria. E aí vocês vão encontrar o Instagram da empresa deles, do escritório. E lá, pra contratar você, vai nesse Instagram ou no seu particular mesmo? Nos dois. Nos dois vocês vão chegar em mim. No meu você vai chegar em mim um pouquinho mais rápido. No da empresa você vai cair na equipe comercial com o meu sócio, que é o Paulo Braz, vai atender vocês perfeitamente. E a gente vai dar solução. Nessa vida só não tem jeito pra morte. Pro resto a gente dá um jeito. Então é isso, gente. Se tiver alguma estratégia aí, pode contar com o Eduardo, com a sua equipe, que eles vão estar em prontidão para atendê-los. E estamos finalizando agora mesmo. Muito obrigada. Passou, tá você viu? Passou rápido. Nem parece. Nem doeu. Nem doeu. Foi fácil, não foi? Foi bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Se você quiser voltar mais vezes, as portas estarão abertas. Muito obrigada, viu? Valeu.